Ele chegou em coma, sem nome, sem ninguém. Enquanto todos ignoravam, ela cuidou como se ele pudesse ouvir, mesmo sendo humilhada por isso. E o que ninguém sabia é que ele estava ouvindo tudo. Assiste até o fim, porque essa história é sobre fé, coragem e um amor que nasceu no silêncio. Antes de começar, comenta aqui. De onde você está assistindo? Curte o vídeo, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance e prepara o coração, porque o que vem agora vai te arrepiar do começo ao fim. São Paulo acordava no ritmo de sempre, barulhenta, apressada, impessoal. O céu estava coberto por nuvens pesadas e o chão ainda úmido da garoa da madrugada refletia os faróis e letreiros das lojas. Eram 7h02 da manhã, quando o cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga, normalmente lotado de vendedores ambulantes, executivos de passos largos e estudantes sonolentos, foi interrompido por um estrondo seco. O tipo de som que não se ouve todos os dias. Um homem havia sido atropelado. A cena se desenrolou rápido demais para ser evitada. Ele surgiu do nada, no meio da faixa, como se tivesse se materializado entre os carros. A pele clara, o cabelo escuro bagunçado, a roupa alinhada mas marcada por passos incertos. O terno, visivelmente caro, contrastava com o estado mental de quem o vestia. Quem passava jurava. Ele parecia perdido. Outros diziam que era um bêbado. Mas não havia cheiro de álcool nem fala desconexa. Apenas o olhar, vazio, profundamente ausente. O sinal abriu. Um carro preto arrancou. O motorista viu o vulto tarde demais. O corpo foi lançado sobre o capô, escorregou pelo para-brisa e caiu com violência no asfalto. Gritos. Gente correndo. Celulares levantados. O caos urbano paralisado por uma tragédia repentina. Alguns tentavam ajudar. Outros só filmavam. O sangue escorria devagar pelo rosto dele, vindo de um corte acima da sobrancelha. O maxilar também sangrava, mas ele ainda respirava. 5 minutos depois, uma ambulância chegou. Os paramédicos fizeram o primeiro atendimento ali mesmo, sob os olhares curiosos e os cliques impiedosos dos celulares. Nenhum documento, nenhum celular, nenhuma tatuagem visível, nenhuma carteira, pulseira, cartão, nada. Como se aquele homem tivesse sido apagado da própria vida. Pulso fraco, mas estável, disse o socorrista, já preparando a maca. O motorista do carro, um homem de terno bege, tremia. Ele apareceu do nada. Eu não vi. Eu juro que não vi. Mas ninguém se importava com ele naquele momento. Toda a atenção estava voltada ao homem desacordado, de aparência misteriosamente elegante e silenciosa, que agora era apenas um enigma estendido sobre uma maca, sendo levado para dentro da ambulância. Destino: Hospital Santa Mariana. O Hospital Santa Mariana ficava a poucos quilômetros dali, bem no centro da cidade. Um prédio antigo, de fachada clara e janelas de vidro fosco, mas com equipamentos modernos e uma equipe eficiente. Embora fosse um hospital particular, mantinha convênio com o SUS para atendimentos de emergência, o que fazia com que, em casos críticos, pacientes fossem encaminhados para lá diretamente pelo SAMU, sem tempo para a burocracia. Era rotina receber anônimos, pessoas sem documentos, vindas do meio do caos urbano. Ninguém ali sabia quem ele era, nenhuma ficha, nenhuma história, nenhum nome. Para todos os efeitos, era só mais um corpo em silêncio, mais um número no sistema. Quando a maca cruzou as portas automáticas da emergência, médicos e enfermeiros agiram com rapidez. O protocolo foi seguido à risca: sinais vitais, trauma craniano, escoriações nos braços e pernas, sem fraturas expostas. A pancada na cabeça, no entanto, preocupava. Estava inconsciente, não reagia a estímulos, mas o cérebro ainda apresentava atividade. Nada de documentos? Perguntou uma enfermeira, já preenchendo os primeiros campos da ficha de atendimento. Nada. Nem carteira, nem celular. Nenhuma identificação. Respondeu o paramédico, entregando o prontuário de urgência. Na falta de um nome, anotaram apenas: paciente 317. Ele foi transferido para o setor de cuidados intensivos, um quarto individual,
silencioso, com cheiro de antisséptico e máquina funcionando sem parar. Coração monitorado, pressão sob controle, oxigênio constante. A roupa cara foi retirada com cuidado. O relógio de pulso, um modelo exclusivo de couro e aço, sem gravações, estava trincado, mas ainda funcionava. Foi colocado em um saco plástico junto com o resto dos pertences, o que incluía apenas um lenço no bolso interno do paletó, sem iniciais bordadas. Nenhuma pista. Durante as primeiras horas, a equipe tentou encontrar correspondências em bancos de dados de desaparecidos. Nenhum resultado. A polícia foi informada, como exige o protocolo. Uma foto do rosto dele foi enviada com descrição básica. Homem, aproximadamente 35 anos, branco, cabelo castanho escuro, sem sinais de agressão externa, além das lesões do atropelamento. Nenhum boletim de ocorrência compatível foi registrado naquela manhã. Os médicos fizeram o que podiam, controlaram a pressão, estabilizaram o quadro e começaram o monitoramento neurológico. A situação era delicada, mas havia esperança. Ele estava vivo, mas não dizia quem era. E o mais assustador, ninguém parecia estar procurando por ele. Enquanto os plantões trocavam, o paciente 317 passou a fazer parte da rotina silenciosa do hospital. Um corpo em coma, um nome inexistente, um caso frio para quem vivia na pressa do pronto-socorro. Mas quem ele era? Por que estava andando sozinho no centro da cidade sem documentos nem memória visível? E o mais importante, quem seria a primeira pessoa a reconhecê-lo? Por enquanto, ele era apenas um estranho em silêncio. Mas o tempo trataria de mudar isso. Porque Miguel, mesmo sem saber, ainda tinha uma história para viver. E ela estava prestes a começar. Nina nunca sonhou em trabalhar em hospital. Mas a vida, às vezes, não dá espaço para sonho nenhum. Aos 26 anos, morando num quarto apertado em cima de uma garagem no Brás, ela já conhecia o peso do silêncio. Não o do hospital, mas o da indiferença. Indiferença dos médicos que não olhavam em seus olhos, dos colegas que só a chamavam pelo crachá, da supervisora que dizia que sentimentalismo não salva paciente. Técnica de enfermagem. Há pouco mais de 2 anos, Nina fazia parte de uma equipe que funcionava no piloto automático. Comida apressada, plantão puxado, olheiras escondidas atrás da máscara. O Hospital Santa Mariana, apesar da fachada imponente, era feito de pressa, protocolos e paredes que abafavam qualquer tentativa de gentileza. Mas Nina era diferente. Tinha esse jeito calado, mas atento. O tipo de pessoa que notava quando um paciente tremia de medo, mesmo sedado. Que ajeitava o travesseiro sem ninguém pedir. Que escutava o choro das visitas e se escondia no banheiro para não chorar junto. Ela tinha essa coisa. Uma espécie de cuidado que não se aprende em curso técnico. Só que isso não era valorizado ali. Desde que chegou ao Santa Mariana, ela foi apagada aos poucos. Nunca foi chamada pelo nome. Raras vezes teve suas observações anotadas. E quase sempre era encarregada das tarefas que ninguém queria. Higienização, preparo de corpos, trocas noturnas. Ainda assim, ficava. Ficava porque, apesar de tudo, ela acreditava em algo que ninguém mais parecia lembrar. Que do outro lado de cada leito havia uma pessoa. E que às vezes o que curava não era o remédio. Era ser visto, ser tocado, ser tratado como humano. Naquela manhã, quando recebeu a ficha do novo paciente da UTI, não achou que seria diferente. Homem não identificado. Trauma craniano. Entubado. Estável. Paciente 317. Pegou os materiais, prendeu o cabelo com um lápis e foi até o quarto. O corredor estava frio, cheiro de cloro. Passos apressados. O costumeiro entra e sai dos técnicos, com olhares cansados e conversas mecânicas. Ela empurrou a porta devagar. Ele estava ali, inerte, cercado de tubos e aparelhos, a testa cortada, o maxilar com curativo. O monitor apitava em ritmos espaçados. Nina ficou parada por alguns segundos. Não sabia por quê, mas algo naquele homem a fez parar. Talvez o rosto jovem demais para estar desacordado, ou a forma como os dedos estavam semicerrados, como se segurassem algo invisível.
Ou talvez fosse só coisa dela, como sempre. Deu um passo para frente e respirou fundo. Bom dia, disse baixo, mesmo sabendo que ele não responderia. Fez o que tinha que fazer. Trocou o soro, verificou os sinais, anotou os dados, mas antes de sair, ajeitou os fios do cabelo dele, que estavam caindo sobre os olhos. Depois puxou a coberta até o ombro e, por fim, tocou de leve sua mão. Não era parte do protocolo, mas também não era proibido. No dia seguinte, voltou para o mesmo turno e, de novo, pegou a ficha do paciente 317 e, de novo, entrou no quarto com a mesma delicadeza. Dessa vez, Nina levou o celular no bolso. Antes de começar os procedimentos, olhou discretamente ao redor, abriu a tela e colocou uma música baixinha para tocar. Kenny G. O som suave do saxofone preencheu o quarto em poucos segundos, sereno, íntimo, quase como um sussurro. Espero que goste disso. Eu gosto. Me acalma, disse, enquanto trocava a gaze. Ela falava com ele, não muito, só frases soltas, pequenas atualizações do mundo lá fora. Contava se o dia estava frio, se choveu no caminho, se o café da máquina continuava fraco. Às vezes, até lia um trechinho de um livro de bolso que carregava sempre. Era de poesia simples, com páginas amareladas. Um hábito antigo e secreto. No terceiro dia foi flagrada. A supervisora entrou sem bater, como sempre fazia, e encontrou Nina com o celular apoiado sobre a bancada, a música ainda tocando. Parou na porta, cruzou os braços e soltou. O que é isso, Nina? Isso aqui é hospital, não sala de espera. Você acha que esse paciente está ouvindo Kenny G? Nina abaixou o olhar, desligou o som sem responder. Faça seu trabalho, nada mais, disse a supervisora seca, antes de sair batendo os saltos no piso de vinil. Ela fez. Mas no dia seguinte, voltou a fazer tudo de novo. E no outro. E no outro. Começou a trazer uma flor dentro da mochila. Uma flor qualquer. Às vezes margarida, às vezes crisântemo, o que encontrasse barato na banca da esquina. Colocava num copinho plástico ao lado da cama dele, sempre trocando a cada 2 dias. Ninguém notava. Ou fingiam que não. Aquela ala do hospital era assim, esquecida, onde os que não tinham nome ficavam quietos, onde só os números importavam. Mas Nina não se importava com número nenhum. Para ela, aquele homem desacordado era alguém. Alguém que um dia teve uma vida, um lar, talvez um amor. Alguém que por alguma razão estava preso num silêncio sem fim. E ela queria ser presença ali, não por heroísmo, nem por reconhecimento, só por cuidado, só por sentir que alguém precisava ser visto, mesmo sem abrir os olhos, sem alarde, sem elogio, sem plateia. Só ela e ele. E o som de um saxofone que tocava baixo, como quem sussurra para a alma. Foi ali, naquele quarto abafado e sem janelas, que tudo começou. Porque enquanto todos ignoravam, Nina ficou. No Hospital Santa Mariana, ninguém falava abertamente sobre Nina. Mas todo mundo, comentava, era nos cochichos de corredor, nos olhares trocados na troca de plantão, na forma como a prancheta passava direto por ela. Tudo começou depois da 3ª semana. Miguel, ou melhor, o paciente 317, ainda não acordara, ainda não se mexia. Mas Nina continuava ali, com a mesma rotina silenciosa de cuidados que ninguém entendia. Ligava a música baixinho, trocava as flores, falava com ele como se ele escutasse, e foi o suficiente para virarem os olhos, para rirem pelas costas. Já viu a técnica do 317? Fala sozinha, coitada. Dizem que até poesia ela lê para ele. Vai ver, tá apaixonada pelo homem em coma. As piadas vinham embrulhadas em deboche. E o que começou como comentário logo virou crítica. A chefe da enfermagem, dona de uma rigidez quase militar, chamava Nina no canto com frequência. Técnica, Nina. Menos envolvimento, mais objetividade. Isso aqui não é novela. Técnica, Nina. Cuidado com a imagem. Você não quer parecer instável, quer? Ela fingia que não ouvia. Fazia o trabalho dela com o mesmo cuidado de sempre. Mas dentro, doía. Doía ser tratada como se fosse fraca.
como se fosse ridícula por sentir. O ambiente ficou mais frio. Colegas com quem dividia turno pararam de responder seus bom dia. Começaram a trocar os turnos em silêncio, sem nem olhar na cara dela. As escalas foram mudando, sutilmente. Antes, Nina fazia 3 plantões por semana na UTI. Depois, 2. Depois, sumiu da escala de lá. Foi mandada para a ala ortopédica. Depois, para o setor pediátrico. É para variar, diziam. Mas ela sabia. Sabia que estavam tentando afastá-la do quarto 317. E o pior, Miguel seguia lá, inerte, silencioso. Mas cada vez que ela passava pelo corredor, parecia que ele chamava. Naquela noite de sexta, Nina terminou o turno na ala pediátrica e, mesmo exausta, pegou o crachá da supervisora emprestado e entrou escondida na UTI. O quarto estava igual, escuro, frio, silencioso. Ela se aproximou devagar, abaixou a cabeça. Me tiraram daqui, sabia? Disseram que é melhor para mim, que eu tô misturando as coisas. A voz dela falhava. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama. Encostou a testa na beirada do colchão. Eu não tô misturando nada, Miguel. Eu tô cuidando. E ficou ali, alguns minutos, em silêncio, até ouvir passos no corredor. Levantou rápido, limpou o rosto, saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, evitou insistir. Mas algo dentro dela gritava, porque por mais que tentassem afastá-la, ela sentia que ele estava ali, preso, mas ouvindo, sentindo. E Nina, mesmo machucada por dentro, sabia, não estava errada. Ela só via o que ninguém mais tinha coragem de olhar. Na solidão daquele hospital, onde empatia virava piada e gentileza era vista como fraqueza, Nina se tornou um escândalo silencioso. Não por falar demais, mas por sentir demais. E foi isso que começou a incomodar tanta gente, porque onde todos viam um corpo imóvel, ela via um ser humano. E isso, naquela rotina engessada, era quase uma afronta. Nina sabia que não devia mais ir até lá. Não estava mais escalada para a UTI. Tinha sido realocada, alertada, humilhada. Mas mesmo assim, uma vez por semana, às vezes 2, ela dava um jeito. Um pedido para entregar um exame, uma troca de plantão com alguém que não ligava. E lá estava ela de novo, parada na porta do quarto 317. O quarto dele. Na maioria das vezes, Miguel não mexia um músculo. Estava ali, preso naquele silêncio imóvel, como se o tempo não o alcançasse. Mas Nina seguia acreditando e falava com ele. Oi, hoje o dia foi difícil. A pediatria estava lotada. Uma criança vomitou em cima de mim. A outra me chamou de bruxa. Sorriu de canto. Acho que tô perdendo o jeito com crianças. Sentava-se na cadeira de plástico ao lado da cama, ajeitava os cabelos para trás da orelha e começava. Não falava por obrigação. Falava porque doía guardar tudo dentro. E ali, naquele quarto abafado, Miguel era a única coisa que não julgava, não interrompia e não ia embora. Sabe o que eu acho mais estranho? Que você, mesmo desacordado, parece me escutar mais do que qualquer pessoa consciente. Acho que nunca falei tanto na vida. Na primeira semana, ela falava sobre o hospital, plantões, pacientes, dramas do dia. Na segunda, começou a contar sobre si. Minha mãe acha que eu devia ter feito concurso, que esse negócio de hospital não dá futuro, e talvez ela esteja certa, sabia? Tem dia que eu também acho que não dá. Falava devagar, quase como se estivesse conversando com uma lembrança. Quando eu era criança, meu pai me chamava de formiguinha. Dizia que eu ficava andando para lá e para cá, fazendo coisas que ninguém via. Acho que até hoje é assim. Uma noite ela chegou depois do horário. Estava exausta, os olhos fundos, o uniforme amassado. Sentou sem falar nada. Só respirou fundo e olhou para ele. Você não vai acreditar. Hoje eu pensei em desistir. Real, de verdade. Sair correndo desse hospital e nunca mais voltar. Fez silêncio, passou as mãos pelo rosto e continuou. Mas aí eu lembrei de você e pensei,
Se ele está lutando sem poder falar, sem poder reagir, por que eu não consigo continuar só respirando? Nina não esperava a resposta. Já tinha aceitado que talvez Miguel nunca acordasse. Mas mesmo assim, falava. Falava da infância em Guarulhos, das amigas que se afastaram, do ex-namorado que a traiu com a prima, do dia em que achou que ia desmaiar no metrô, da raiva que sentia da supervisora, da vergonha de chorar escondida no banheiro. Eu me sinto tão sozinha às vezes, Miguel. Parece que ninguém me enxerga, que eu sou só mais uma figurante na vida dos outros. Mas aqui eu existo. O quarto 317 se transformara num confessionário. E Miguel, mesmo em coma, era o único que parecia ouvir de verdade. Numa das noites mais frias daquele mês, ela levou um cobertor a mais. Trouxe para você. Eu sei que o hospital tem, mas esses cobertores são muito finos. Esse aqui é da minha casa. É velho, mas é quente. Cobriu-o com cuidado e ficou olhando por alguns segundos. Você tem cara de quem gosta de sertanejo, sabia? Um sertanejinho romântico, aquele bem brega. Riu sozinha e pôs para tocar, baixinho, no celular. Ainda ontem chorei de saudade. Se um dia você acordar, vai rir de mim, ou vai me achar louca. Mas tudo bem, já me acostumei com isso. Entre uma frase e outra, Nina ia desabando. Às vezes, os olhos marejavam. Outras vezes, sorria sozinha. Mas não deixava de voltar. E sem que ninguém soubesse, aquela troca silenciosa estava mudando os dois. Porque mesmo sem mover os lábios, Miguel estava escutando. E mesmo sem ouvir resposta, Nina estava sendo escutada. Na ausência de palavras, nasceu um vínculo. De um lado, alguém preso no próprio corpo. Do outro, alguém presa num mundo que fingia não vê-la. E naquele pequeno quarto, entre máquinas, flores trocadas e músicas tocadas baixinho, eles se encontraram, sem saber. Ainda, naquela madrugada, o hospital parecia dormir. Os corredores, sempre barulhentos e cheios de passos apressados, estavam mergulhados em um silêncio espesso, quase estranho. O único som que se ouvia era o apito intermitente das máquinas, a respiração dos pacientes e o tic-tac de um relógio antigo no final do corredor da UTI. Nina estava de plantão, mas não naquele andar. Seu turno era na ala ortopédica e já passava da meia-noite quando foi até o refeitório buscar um chá. No caminho, desviou o percurso só para dar uma olhada no quarto 317. Não entrou, não tocou em nada. Só olhou pela pequena janela de vidro fosco na porta, como fazia de vez em quando. Era sua forma de garantir que ele ainda estava ali, ainda lutando. Mas dessa vez alguma coisa estava diferente. Um vulto passou rápido pelo final do corredor. Nina franziu a testa. Era raro ver movimento naquela ala a essa hora. Resolveu esperar. Fingiu que ajeitava os papéis da prancheta, mas seus olhos estavam atentos. E então viu. Um homem bem vestido, terno escuro, sapatos brilhando mesmo sob a luz fraca do hospital. Andava com firmeza, mas em silêncio. Parou diante da porta do quarto 317 e olhou pela janelinha, exatamente como ela tinha feito segundos antes. Só que o olhar dele não era de cuidado, era de reconhecimento. Ele não entrou. Ficou ali por cerca de 15 segundos. As mãos nos bolsos, o corpo imóvel, como se estivesse observando algo muito além de um paciente em coma. Depois virou-se e foi embora. Sem pressa, sem falar com ninguém, como se soubesse exatamente onde estava e exatamente o que procurava. Nina ficou paralisada. O homem não fazia parte da equipe, não era médico, não era segurança, não era visitante registrado. E a forma como olhou para Miguel, como se o conhecesse, fez seu coração acelerar. Voltou para o plantão com a sensação estranha de que algo estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, perguntou discretamente na recepção se alguém diferente havia entrado de madrugada. A recepcionista respondeu sem levantar os olhos. Ninguém passou por aqui, só o pessoal da limpeza. Nina não insistiu, mas sabia o que tinha visto. Naquele hospital onde nada nunca acontecia de verdade, aquela visita parecia um sinal. Um sinal de que Miguel não era qualquer um. E que talvez o mundo fora dali começasse a bater à porta,
cedo demais. A sala de reuniões era fria, iluminada demais, e cheirava a desinfetante misturado com café velho. Reunião extraordinária da equipe de enfermagem. Todos os técnicos e enfermeiros estavam lá, de pé ou sentados em cadeiras de plástico duro, enquanto a supervisora andava de um lado para o outro, com a prancheta na mão e os saltos marcando o ritmo da tensão. Nina já estava desconfortável desde o começo. Sentia que aquela reunião não era só sobre mudanças de protocolo ou organização de turnos. O olhar da chefe passava direto por ela, como se fosse um alvo marcado. E então veio. Antes de encerrar, preciso tocar num ponto delicado, disse a chefe, com aquele tom polido que sempre antecedia uma humilhação. Olhou diretamente para Nina. Alguns profissionais aqui estão confundindo empatia com sentimentalismo. Isso aqui é um hospital. Não é retiro espiritual nem romance de banca de jornal. O burburinho cessou. Temos um paciente em coma, o 1317, e por algum motivo que me escapa, há quem esteja tratando ele como se fosse um namorado secreto, levando flor, lendo poesia, colocando música no quarto. Música! Alguns riram. Nina sentiu o sangue sumir do rosto. Se está carente, minha querida, baixe um aplicativo. Tem vários por aí. Agora, vir aqui romantizar um paciente entubado, isso é falta de profissionalismo. Está se apegando a um vegetal. O silêncio foi instantâneo. Nina quis responder, gritar, dizer que ela não fazia aquilo por carência, nem por fraqueza. Fazia por respeito, por compaixão, porque acreditava que ele podia ouvir, porque era humano, mas as palavras não saíram. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e antes que escorressem, ela se levantou e saiu. Caminhou pelo corredor com passos apressados, sentindo o peito queimar. Foi para o vestiário. Sentou no banco de madeira e chorou sozinha em silêncio. O que ela não sabia é que uma das técnicas novas, sentada mais ao fundo da sala, tinha gravado tudo, o áudio, a fala inteira da supervisora, e aquela gravação ainda ia fazer muito barulho. Mas, por enquanto, Nina só sentia vergonha, dor e uma solidão maior do que nunca. Ela havia sido humilhada por sentir demais, num lugar onde sentir era o maior dos pecados. 2 semanas depois da reunião, o áudio já estava nas mãos da diretoria. Vazou como tudo vaza, silenciosamente, passando de celular em celular, até que alguém de cima escutou. A voz da supervisora clara como o dia, dizendo: "Se está carente, baixe um aplicativo. Está se apegando a um vegetal." A reação foi imediata. Na manhã seguinte, Nina foi chamada à sala da coordenadora geral. Nunca tinha ido lá. Era uma sala grande, com ar-condicionado forte e paredes decoradas com prêmios de excelência hospitalar. No centro, uma mesa de vidro. Atrás dela, sentada com a postura de quem já viu de tudo, estava a doutora Simone. "Sente-se, Nina." Ela obedeceu. As mãos geladas, o coração parecendo martelar por dentro do peito. "Escutamos o áudio. A senhora Carmen já nos procurou. Alega que você tem criado um clima emocional inadequado dentro da UTI, agindo fora dos protocolos e se recusando a cumprir ordens diretas." "Isso é verdade?" Nina respirou fundo. "Eu não sei o que dizer. Eu só cuidei. Ele estava sozinho, sem nome, sem ninguém. Eu não fiz nada errado. Eu só tratei como ser humano." A coordenadora permaneceu em silêncio por alguns segundos. "Esse hospital tem regras, Nina, mas também tem olhos e ouvidos. Você é uma das profissionais mais discretas e responsáveis que temos aqui. Mas está andando numa linha fina." Nina mordeu os lábios. Queria dizer que estavam tentando puni-la por ter coração, mas sabia que ali, cada palavra podia custar o emprego. "Nós vamos abrir uma sindicância interna. Nada será decidido agora. Mas a senhora Carmen está exigindo sua transferência. E sim, sugeriu sua demissão." "Demissão?" A voz de Nina falhou. "Sim, por conduta inadequada, quebra de hierarquia e desvio de função." Ela baixou os olhos. Sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de si. "Você pode continuar trabalhando, mas será afastada da UTI. E recomendo que, por hora,
Evite o quarto 317. Nina saiu da sala sem dizer uma palavra. Naquele dia, não comeu. Não falou com ninguém. Não voltou ao quarto de Miguel. Mas à noite, sozinha em casa, escreveu tudo num caderno antigo. As conversas que teve com ele, os pensamentos, as frases que dizia, as músicas que tocava, como se precisasse provar para si mesma que o que sentia era real. E antes de dormir pensou, se ele acordar, talvez me defendam. Mas e se não acordar? Na solidão de um hospital onde os sentimentos eram vistos como erro, Nina agora carregava a culpa de ter sentido demais. E estava prestes a pagar por isso. Era madrugada. O hospital respirava mais devagar àquela hora. As luzes da UTI estavam baixas, e a maioria dos quartos mergulhada no mesmo silêncio de sempre. Aquele silêncio pesado, sem esperança, que Nina já conhecia bem. Ela não devia estar ali. Tinha sido oficialmente afastada da ala, mas trocou o plantão com uma colega que não perguntou o motivo e assumiu a madrugada em silêncio. A chefe não estava. A equipe estava distraída. E o quarto 317 ainda era dele, Miguel. Entrou devagar. Não ligou a luz. Só puxou a cadeira ao lado da cama e se sentou, como fazia antes. Na mão, o mesmo caderninho surrado. Trazia anotações, frases soltas, pequenas histórias que havia dividido com ele nas últimas semanas. "Tô de volta", disse baixinho, com um sorriso cansado. "Mas só por hoje. Não sei até quando vou conseguir vir aqui." Olhou para ele. Nada. As mesmas máquinas, a mesma respiração mecânica, os mesmos olhos fechados, mas algo estava diferente naquela noite. Talvez fosse o cheiro da flor que ela havia deixado 2 dias antes. Talvez fosse o silêncio ao redor. Talvez fosse o peso das palavras que ela finalmente decidiu dizer. "Eu nunca imaginei que fosse me importar tanto com alguém que nem fala, mas me importo. E se você estiver aí dentro, por favor, qualquer coisa. Um sinal." Fez-se silêncio. 1 minuto inteiro. E então, ele moveu a mão. Pouco. Um leve contração dos dedos, quase imperceptível. Mas ela viu. Paralisou. O coração acelerou de um jeito quase doloroso. "Miguel?" A voz dela saiu trêmula. "Se estiver me ouvindo, mexe de novo. 2 segundos. 3. E ele mexeu. Dessa vez com um pouco mais de firmeza. 2 dedos. Um movimento pequeno, mas claro. Nina levou as mãos à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Queria gritar, chamar alguém, mas algo dentro dela disse, ainda não. Aproximou-se da cama. Pegou a mão dele com cuidado, como se segurasse um milagre. "Eu tô aqui. Você não tá sozinho. Nunca esteve." Ficou ali por mais 1 hora, em silêncio, segurando sua mão, observando o menor dos movimentos, como se fosse o maior sinal de vida que já viu. Naquela madrugada, pela primeira vez, Nina teve certeza. Ele estava voltando. E se dependesse dela, não voltaria sozinho. Nina correu pelos corredores como se o chão estivesse pegando fogo. A porta do quarto 317 ainda balançava atrás dela quando chegou à estação da UTI, os olhos arregalados, a respiração em descompasso, o jaleco desabotoado no pescoço. A técnica que digitava relatórios se virou assustada. Ele mexeu a mão. 2 vezes. "Ele tá ouvindo", disse Nina, com a voz embargada de urgência. "Quem?" "O 317. Ele respondeu quando eu falei com ele. Eu vi. Ele mexeu." Em menos de 2 minutos, 2 médicos entraram no quarto, checaram sinais vitais, pediram para trazer o neurologista de plantão e mandaram preparar novos exames. Em silêncio, mas com olhares trocados de espanto, confirmaram. A atividade cerebral do paciente tinha aumentado nas últimas 48 horas. Ondas mais intensas, mais resposta aos estímulos leves. "Isso aqui não é normal para alguém em coma profundo", murmurou um dos médicos. Fizeram o teste da dor. Sem resposta. Mas ao comando verbal, "Miguel, se estiver me ouvindo, tente mexer os dedos." O movimento sutil dos dedos foi repetido. Eles se entreolharam. "Pode ser reflexo motor, mas é coordenado demais", disse o neurologista. Mais exames foram solicitados.
A suspeita era clara. O paciente estava, sim, começando a sair do coma. Mas ninguém perguntou como isso começou. Ninguém mencionou o nome de Nina. Ela assistiu tudo da porta. Ninguém lhe agradeceu. Ninguém a chamou para participar da discussão. Ela, que estivera ali todos os dias, agora era só mais uma sombra entre os jalecos brancos. Horas depois, viu a chefe passar, de cara fechada. Fingiu que não a viu. No final do turno, enquanto caminhava até o vestiário, escutou 2 enfermeiros comentando: "Vai ser um milagre se esse cara acordar mesmo." Milagre nada. Deve ter sido o protocolo novo do neuro que ativaram na semana passada. Ela não respondeu. Não explicou que não houve novo protocolo algum, que só houve presença. Voz, música, flores, olhos que não desistiram de enxergar. Nina sabia. Sabia que Miguel estava ouvindo, e mesmo sem receber reconhecimento, sem aplausos ou palavras gentis, ela também sabia outra coisa. Ela tinha feito a diferença. E isso, para quem passou a vida inteira sendo invisível, já era tudo. A manhã começou como qualquer outra. Técnicos entrando e saindo da UTI. Médicos discutindo prontuários. Enfermeiros trocando plantões. Mas por volta das 9 horas, algo mudou no ar. Um trio elegante passou pela recepção sem dizer uma palavra. Um homem alto, de terno sob medida, cabelos grisalhos nas laterais e olhos sérios à frente. Atrás dele, 2 advogados, com pastas nas mãos e expressões indecifráveis. Segurança não os abordou. A recepcionista não questionou. Eles sabiam exatamente onde ir. O homem parou diante do quarto 317, olhou pela pequena janela de vidro fosco, respirou fundo e empurrou a porta. Miguel ainda estava desacordado, mas agora mais estável. A respiração firme, os sinais vitais melhores. Os médicos estavam otimistas. Diziam que a consciência poderia retornar a qualquer momento. O visitante entrou em silêncio. Ficou ao lado da maca por quase 2 minutos, sem dizer uma palavra. Depois se virou para os advogados e falou baixo: "Chamem o Dr. Álvaro agora." Enquanto isso, Nina estava na ala oposta, refazendo os estoques de insumos. Não viu a movimentação. Não percebeu que aquela presença no quarto mudaria tudo. Dr. Álvaro era um dos médicos mais antigos da casa. Quando chegou, reconheceu o visitante imediatamente. "Senhor Augusto, achei que o senhor estivesse no Rio. Vim assim que soube que ele estava aqui, e eu quero uma confirmação. Senhor, ainda estamos aguardando a volta da consciência, mas sim, é ele." O médico lançou um olhar sério em direção à maca. Miguel Vasconcelos, filho do falecido Dr. César Vasconcelos, herdeiro direto do grupo Santa Mariana. O silêncio pesou na sala. Augusto assentiu. Ninguém mais pode saber disso. Nem pacientes, nem funcionários, muito menos a imprensa. Estamos de acordo? Os advogados apenas confirmaram com a cabeça. Dr. Álvaro respirou fundo. Era difícil processar o que aquilo significava. O homem que por dias havia sido tratado como um anônimo qualquer, sem ficha, sem nome, sem história. Era, na verdade, o herdeiro do grupo hospitalar que sustentava boa parte da saúde privada da cidade. Um homem que, em coma, ouvira tudo, inclusive o desprezo. Enquanto isso, Nina continuava seu turno sem saber de nada, ainda achando que o 317 era só mais uma alma esquecida no hospital. Mas naquela manhã, os olhos de Miguel tremeram pela primeira vez, e os dias de anonimato estavam contados. Acordou devagar. Primeiro os sons, depois a claridade filtrada pelas pálpebras, o zumbido constante das máquinas ao redor, a respiração abafada de alguém sentado perto da cama. Um mundo inteiro tentando caber de novo dentro do corpo dele. Miguel abriu os olhos, piscou devagar, sentindo os músculos pesados como se estivessem submersos havia dias. O teto branco, as luzes, o cheiro de éter, e então, vozes ao fundo. Ele abriu os olhos, alguém exclamou. 2 médicos correram para o quarto. A monitoração cardíaca acelerou. Um dos enfermeiros ajustou a máscara de oxigênio. "Senhor Vasconcelos, consegue me ouvir?" Ele virou o rosto lentamente.
Os olhos, fundos e confusos, procuravam algo. Ou alguém. Senhor Miguel, sabe onde está? Nada. Mais alguns segundos. Um esforço para umedecer os lábios. A garganta seca, mas a voz saiu, rouca, baixa e certeira. Onde está a técnica que cuidava de mim? Aquela que falava comigo à noite? Os médicos se entreolharam. Como assim? A mulher, a moça que lia, que colocava música. Onde ela está? Houve um silêncio, um desconcerto evidente entre os profissionais ali presentes. Um dos chefes da equipe, o mesmo que havia ignorado os relatos da técnica de enfermagem, fez sinal para que recuassem. Ele precisa de tempo, está desorientado. É normal. Mas não era desorientação. Miguel sabia exatamente o que estava dizendo. Ele não lembrava o próprio nome completo, não lembrava o acidente, mas lembrava dela. Lembrava da voz suave dizendo que o café da máquina era ruim. Lembrava da música baixinha ao fundo. Lembrava de alguém que não o tratava como um número. Alguém que ficava mesmo quando todos iam embora. Quero vê-la, insistiu com mais firmeza. Por favor. A sala ficou em silêncio. A verdade começou a bater na porta. E ninguém estava preparado para o que aquele homem tinha escutado em silêncio. O ambiente no quarto 317 tinha mudado. O silêncio, que antes era de espera e medo, agora era tenso, denso, carregado. O paciente havia despertado, falado, e não perguntou sobre familiares, nem sobre o que tinha acontecido. Não perguntou o próprio nome, nem que dia era. Quis saber apenas de uma coisa. Onde está a técnica que falava comigo à noite? Dr. Álvaro tentou ganhar tempo, olhar para os monitores como se houvesse algo ali que justificasse o desconforto. Senhor Vasconcelos, é normal sair de um coma com lembranças fragmentadas. Às vezes o cérebro mistura sons, conversas de corredor. Não. Miguel o interrompeu com firmeza. Não eram conversas de corredor. Era a voz dela. Baixa. Calma. Ela colocava música no celular. Trocava o curativo devagar. Dizia que o pai tinha ido embora quando ela era criança e que a mãe fazia o possível, mas a vida era dura. Dr. Álvaro tentou conter a expressão de surpresa. Ela me chamava de guerreiro. Disse que mesmo desacordado, eu parecia brigar por dentro. Falava de São Paulo, das buzinas lá fora, de uma florzinha que trouxe na mochila. Uma margarida. Todo mundo ignorava, mas ela não. Então, não me diga que eu sonhei. O quarto estava em silêncio. O enfermeiro à porta se mexeu, desconcertado. A auxiliar de limpeza, que trocava o lixo, parou no meio do movimento. Eu ouvi tudo, repetiu Miguel. E eu quero ela aqui. Agora. Dr. Álvaro engoliu seco. Sabia quem era. Sabia da confusão dos últimos dias, da reunião com a chefia, da tentativa da supervisora de demitir a técnica, aquela que ousou cuidar demais. Olha, talvez seja melhor esperar até amanhã. Vamos focar em sua recuperação. Depois disso, tá depois. Miguel ergueu o olhar firme como um corte. Não. Ela esteve aqui por mim quando ninguém mais esteve. Não vou esperar. Quero ver essa pessoa hoje, porque até agora é a única em quem confio aqui dentro. A enfermeira mais nova, Letícia, se aproximou devagar. Olhou para Dr. Álvaro, depois para Miguel. O nome dela é Nina. O tempo pareceu parar. Nina, ele repetiu, como se saboreasse a confirmação. É isso. Nina. Ela foi afastada da ala, disse Letícia, hesitante. Mas ainda está no hospital. Hoje entrou para cobrir plantão na pediatria. Quer que eu vá chamar? Miguel apenas assentiu. Por favor. Dr. Álvaro coçou o queixo, constrangido. Sabia que a história ia vazar. Que a diretoria logo saberia que o paciente 317, que todos trataram como invisível, era, na verdade, o herdeiro da instituição. E que a única pessoa que o enxergou foi a técnica que eles tentaram calar. Senhor Vasconcelos, há muitas questões a resolver, inclusive legais. Você esteve em coma por quase 3 semanas. E mesmo assim sei mais do que vocês pensam.
Miguel retrucou com a voz agora mais firme do que antes. Eu sei quem ficou, e quem fingiu que eu nem existia. Dr. Álvaro se calou. Letícia saiu do quarto às pressas, e Miguel fechou os olhos por um instante, não de cansaço, mas de alívio, porque mesmo sem ver o rosto dela ainda, ele sabia, a voz que salvou sua vida tinha nome, e se chamava Nina. Nina, a chefe da UTI pediu para você subir no 317 agora. Ela parou no meio do corredor da pediatria com a prancheta na mão. O coração deu um salto. As palavras ficaram suspensas no ar. Agora? Agora, confirmou Letícia com um olhar estranho, quase cúmplice. Nina assentiu devagar, tentando parecer calma, mas por dentro o peito era só tambor. Subiu os 2 lances de escada sem respirar direito. Vai me mandar embora de vez, pensou. Vão dizer que eu ultrapassei todos os limites, que eu desrespeitei o protocolo, que falei demais. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O crachá tremia no peito, as mãos frias. Quando chegou na porta do quarto 317, hesitou por um segundo. Foi então que ouviu. Pode entrar. A voz era grave, firme e familiar. Abriu a porta devagar. E lá estava ele, desperto. Sentado, com travesseiros apoiando as costas. Os olhos escuros fixos nela. Vivos, conscientes, reconhecendo. Miguel. Nina congelou na porta. Por um instante o mundo pareceu girar em câmera lenta. Pode vir, ele disse com um sorriso leve. Eu estava esperando por você. Ela deu 2 passos, trêmula. Olhou em volta. Médicos, enfermeiros, um dos diretores da unidade. Todos em silêncio. O clima na sala era de choque. Nenhum deles parecia saber o que fazer. Eu... achei que iam me chamar para ser desligada, murmurou Nina, sem saber onde colocar as mãos. Miguel olhou para ela como quem vê algo sagrado. Pelo contrário, você me manteve vivo. Quando tudo era silêncio, foi a sua voz que me segurou. Eu ouvi. Tudo. Cada palavra. Nina piscou rápido, sentindo os olhos arderem. Não era possível. Você... ouviu? Sim. Ouvi você dizer que ninguém te via. Que sentia que sua vida era pequena demais para alguém que sonhava grande. Que queria que o mundo fosse diferente, mas ele parecia sempre contra você. Ouvi você falar do seu pai, da sua mãe, das flores, do Kennedy. Nina sorriu, surpresa e sem graça. Eu achava que estava falando sozinha. E estava, mas eu estava lá, preso, mas lá. E a sua presença foi a única coisa que me deu vontade de voltar. Os médicos se entreolhavam em silêncio. Os mesmos que ignoraram os alertas, que ridicularizaram a técnica invisível. Agora engoliam seco. Ela que foi afastada. Ela que quase foi demitida. Ela que eles tentaram calar. Nina deu mais um passo. Os olhos cheios, mas sem chorar. Coração batendo forte no peito. Miguel estendeu a mão devagar. Obrigado por não desistir de mim. Ela segurou a mão dele, apertou com cuidado. Eu só fiz o que achei certo. Miguel sorriu de novo. Ninguém nunca fez tanto por mim, sem nem saber quem eu era. Naquele instante, a hierarquia do hospital desapareceu. Porque pela primeira vez, quem ninguém via, se tornou o centro de tudo. E naquele quarto abafado, diante de testemunhas mudas, o reencontro entre Nina e Miguel não foi apenas emocionante, foi histórico. Na manhã seguinte, o hospital já não era mais o mesmo. A notícia do despertar de Miguel Vasconcelos, o paciente misterioso do quarto 317, correu pelos corredores como um vendaval. Mas não foi apenas o despertar que chocou a equipe, foi o que veio depois. A primeira exigência dele. Quero ver a direção do hospital agora. Ainda em recuperação, com soro no braço e voz baixa, Miguel foi direto ao ponto. Não queria descanso, nem explicações médicas. Queria justiça. Quando o diretor entrou, acompanhado de outros 2 membros da gestão, foi recebido com um olhar firme e um tom que ninguém ousou interromper. Quero Nina reconhecida oficialmente, não como técnica de enfermagem apenas,
mas como a pessoa que salvou a minha vida. E quero que investiguem o comportamento da chefe de enfermagem. O nome dela é Marlene, certo? Um silêncio constrangedor se instalou. Senhor Vasconcelos, precisamos entender melhor o que... Eu entendo perfeitamente, cortou Miguel. Ela a humilhou em público, foi conivente com abusos. Tentou demitir quem estava fazendo o que ninguém mais teve coragem de fazer, cuidar. O vídeo já circulava nos bastidores. Uma gravação feita discretamente por uma funcionária semanas antes no refeitório mostrava a cena completa. Marlene debochando de Nina diante de colegas, dizendo que ela romantizava um vegetal, que se quisesse carinho, que procurasse um namorado em aplicativo. A imagem vazou para o grupo interno da enfermaria. Em minutos, chegou a outros setores, e no fim do dia, estava na sala da direção. Com a revelação de que o homem em coma era, na verdade, o herdeiro da instituição, ninguém quis se comprometer. A chefia tentou abafar, mas era tarde demais. Nina foi chamada à sala da diretoria no fim da tarde. Entrou com a alma encolhida. Achava que seria mais uma bronca, talvez uma tentativa de silenciar tudo. Mas não era isso que a esperava. Senhorita Nina, começou o diretor tentando manter a formalidade, em nome do Hospital Santa Mariana, queremos reconhecer sua conduta ética, humana e inspiradora. A diretoria, junto ao conselho, decidiu que você será promovida a coordenadora assistente da ala de cuidados prolongados. Nina arregalou os olhos. E a senhora Marlene será afastada imediatamente de suas funções, enquanto as denúncias são apuradas, concluiu ele. Ela ficou sem palavras, o coração acelerado, as mãos suando. Eu só fiz o que achei que era certo, respondeu quase num sussurro. E isso foi mais do que a maioria aqui conseguiu fazer, completou o diretor. No dia seguinte, Nina caminhou pelos corredores e pela primeira vez não foi ignorada. Os olhares que antes escorregavam por ela, agora paravam. Os mesmos colegas que cochichavam às suas costas, agora sorriam e a cumprimentavam com respeito. Bom dia, coordenadora, disse um dos enfermeiros do turno da tarde com um sorriso tímido. Ela sorriu de volta sem soberba, só com gratidão. Porque naquele hospital onde antes era invisível, Nina agora era vista. E tudo começou com fé, silêncio e coragem de ficar. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Nina já havia vivido dentro daquele hospital. Ela que sempre entrou calada de cabeça baixa, passando despercebida entre bandejas e relatórios, agora era tratada como referência. Mas não foi a promoção, nem o reconhecimento público que mais mexeram com ela. Foi o pedido de Miguel. Quero que ela continue comigo, disse ele em reunião com o médico responsável e a direção. Está falando da técnica Nina? Tô falando da mulher que me trouxe de volta. Respondeu sem hesitar. No início, houve resistência. Alegaram rotinas, protocolos, rodízio de profissionais. Mas Miguel foi claro. Enquanto eu estiver neste hospital em recuperação, quero ser cuidado por ela. Se isso for um problema, eu cuido disso. E ninguém quis discutir com o nome Vasconcelos. Na manhã seguinte, Nina voltou ao quarto 317, agora com um crachá novo e o peso leve de quem sabe que finalmente está sendo vista. Levava consigo o mesmo sorriso tímido de sempre e uma flor nova no bolso da mochila. Miguel sorriu ao vê-la entrar. Achei que não ia aceitar. Eu quase não aceitei, ela disse, sincera, mas tinha uma flor me esperando na mochila e um paciente teimoso me esperando no quarto. E você não gosta de deixar ninguém esperando, né? Ela riu baixando os olhos, mas logo encarou os dele. Havia algo ali. Não era mais a urgência da sobrevivência. Era outra coisa. Uma calma nova. Uma presença compartilhada. Você me trouxe de volta, Nina. Ele disse como quem carrega aquilo há dias. Eu não sei explicar, mas foi a sua voz, suas histórias, suas mãos. Eu não sentia o toque, mas sentia a intenção. Ela sentou ao lado da cama. Eu só estava tentando não deixar você tão sozinho. E conseguiu. Eu nunca estive sozinho, não com você ali. A janela estava entreaberta. A luz do sol entrava filtrada pelas folhas. Pela primeira vez desde o acidente, Miguel quis sair do quarto.
Será que tem um jardim aqui? Tem, respondeu Nina, surpresa. Então me leva, mesmo que seja em cadeira de rodas. Eu quero sentir o mundo de novo, com você do lado. Ela assentiu, já sentindo o coração apertado. Empurrou a cadeira devagar. Os corredores, agora tão diferentes, pareciam reverberar aquele momento com respeito. Lá fora, no pequeno jardim interno do hospital, Miguel fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro da grama, o som distante da cidade, e Nina ali. Silêncio bom. Presença. Sabe o que é mais louco? Ele disse com a cabeça encostada. Quando eu estava naquele limbo, eu achava que estava morrendo. Mas aí vinha sua voz, e parecia que a vida me puxava de volta, pedacinho por pedacinho. Então você voltou. Ela sussurrou. Voltei, porque você ficou. E ali, no jardim de um hospital onde tudo começou, Nina entendeu de vez. O cuidado dela nunca foi em vão. Foi o que manteve ele vivo. Foi o que reconstruiu tudo. O céu estava limpo, a grama ainda úmida da manhã. E ali no canto mais silencioso do parque, um piquenique simples estava estendido sobre a toalha xadrez. 2 xícaras de café com leite, pão de queijo e um potinho com flores colhidas no caminho. Obra de Nina, claro. Mas havia algo a mais naquela manhã. Miguel estendeu uma caixinha pequena de veludo azul. Quando Nina abriu, encontrou um anel simples, com uma pedrinha delicada no centro. Eu sei que isso não é um pedido de casamento. Ainda não. Mas quero te prometer uma coisa. Que nunca mais você vai passar por nada sozinha. Esse anel é para selar isso. Nosso recomeço. Ela ficou em silêncio por um instante, os olhos cheios. E naquele instante, ele soube. Tinha tocado fundo. Miguel ajeitou a almofada nas costas, ainda se recuperando do corpo, mas inteiro no coração. Nina ria de uma história qualquer, como sempre fazia. De leve, com os olhos brilhando. Você sempre gostou de cuidar de tudo, né? Ele disse, olhando para ela como se fosse a primeira vez. É mais forte que eu, respondeu tímida. Acho que tem coisa que a gente faz sem perceber. Tipo, amar. Miguel parou. O riso apagou um pouco, só para dar lugar a outra coisa, mais densa, mais urgente. Nina. Ela levantou os olhos e ele segurou sua mão com firmeza. A gente pode chamar isso aqui de começo? Tipo, começo de verdade? Ela não respondeu de imediato. O vento soprou leve, o pano da toalha dançou. E então ela disse, a gente já começou quando ninguém viu, mas sim, eu quero isso com você. Miguel respirou fundo, se aproximou devagar, encostou a testa na dela por um segundo, como quem confessa com o toque, e então a beijou. Um beijo terno, com a ponta do nariz roçando de leve, com os lábios quentes, calmos que se demoraram. Um beijo que dizia tudo, sem pressa, sem ruído, sem dúvida. Nina fechou os olhos e sentiu. O mundo inteiro podia sumir ali, que aquele beijo bastava. Todo aquele tempo em silêncio, todos os dias de dor, de desprezo, de invisibilidade, tinham levado até ali. Ele ainda segurava a mão dela. Posso te pedir uma coisa? O quê? Miguel apontou pro anel. Namora comigo, sem hospital, sem número de prontuário. Só você e eu, com tudo que a gente tem direito, inclusive um futuro. Nina sorriu. Um sorriso largo, cheio de vida. Sim, e ali, naquele pedaço esquecido do parque, entre pão de queijo, pétalas de flor, um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E um anel que dizia tudo sem precisar brilhar demais. 2 corações decidiram que o passado tinha sido apenas o caminho. O agora era o lar. Se essa história tocou seu coração, curte o vídeo, se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. E comenta aqui de onde você está assistindo, porque aqui cada história é feita para ser inesquecível.